A paz do seu irmão, a paz de suas irmãs. Eu sou o pastor Moura Cristóvão. Seja bem-vindo ao canal Seja Edificado pela Palavra. Meu irmão, você que chegou aí, que não é inscrito, se inscreva-se para que o nosso canal, para que o nosso conteúdo possa crescer mais e mais. Compartilhe também os outros vídeos que estão no canal. Não esqueça de deixar também seu like. Deixe também os seus comentários. Eu quero nessa feita compartilhar com você mais um vídeo que lê a palavra do Senhor no livro do Gênesis, o livro do Gênesis, capítulo de número 11 e o versículo de número 7, 8 e 9. O texto vai ser o capítulo 11, todos, do capítulo versículo 1 até o capítulo 9. Mas vamos ler apenas esse versículo 9. Vamos ler só o versículo 9, que diz assim. Eu vou ler o versículo 9. Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali se espalhou, e dali o espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Quando nós lemos o capítulo 11 do Gênesis, registra que a humanidade foi dispersa conforme a língua de cada povo. O texto nos informa o motivo desta dispersão. Em vez de se espalhar pela terra, conforme Deus ordenara, edificaram uma cidade, uma torre na terra de Siná. Siná quer dizer Babilônia, dizendo, veja o versículo de número 4, o que diz? Disseram, eis, edificamos uma cidade, uma torre cujo o cume toque no céu. Façamos o nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Veja, queridos, em outra versão está escrito assim, vinde e edificamos para nós uma cidade, uma torre cujo topo toque até o céu, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. A Torre de Babel representa um projeto, uma demonstração de orgulho, de rebeldia. Eles queriam tornar célebre o seu nome. Eles queriam evitar ser espalhado sobre toda a terra. Torre de Babel foi uma grande conquista humana naquele mundo. No entanto, foi um empreendimento para engrandecer as pessoas e não a Deus. Devemos ter muito cuidado com os empreendimentos que fazemos para nós mesmos. Roupas novas, grandes apartamentos, carros de luxo, empregos importantes, a fim de chamar a atenção para a nossa realização. Essas coisas podem não estar errado em si mesmo, mas quando utilizamos para promover nossa identidade e valor, ela nos torna o lugar de Deus em nossa vida. Somos livres para prosperar, mas muitas áreas, mas não pense, mas não para pensar tomar o lugar de Deus. Temos que ter cuidado, mas não para pensar em tomar o lugar de Deus. Quais a torre estamos construindo para a nossa vida? A Torre de Babel pode também ilustrar. A Torre de Babel ilustra o orgulho, a rebeldia do homem.
caído para alcançar o céu com seus próprios méritos, em vez de receber gratuitamente a salvação. E a palavra de Deus diz, pela graça sois salvos por meio da fé, isto vem de vós, é dom de Deus. E a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha, queridos, Babel ilustra o orgulho, a rebeldia do homem. O versículo 5 ao 9 dá para compreender, mas como punição, o Senhor confundiu a linguagem deles, dos edificadores. Assim surgiram as diferentes línguas que o mundo possui atualmente. Veja, queridos, que aquela torre edificada, quando Deus, a Bíblia diz que como punição, o Senhor confundiu a linguagem dos edificadores. Assim surgiram as diferentes línguas que o mundo possui atualmente. No Pentecoste foi diferente. Ocorreu o inverso da Torre de Babel, pois todos os espectadores do fenômeno ouviram as maravilhas das obras de Deus. A sua própria língua, para nós hoje, Babel significa confusão, resultado inevitável de qualquer empreendimento que deixe Deus de lado, ou não esteja de acordo com a vontade de Deus. Babel é isso aí. Quando nós traçamos um paralelo entre Babel e Pentecoste, vamos encontrar ricas lições para nós. Em Babel acharam um vale, conforme diz o versículo 2. Aconteceu que, partindo eles de Orim, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros, eis, passamos tijolos. Veja, queridos, em Babel pararam para não se espalhasse, mas no Pentecoste, a Bíblia diz, foram dispersos, indo por toda parte, anunciando a palavra, conforme diz Atos capítulo 8 e versículo 4. Em Babel, os tijolos usados foram construídos da Torre de Babel, foram artificiais. Aqueles tijolos que construíram a Torre de Babel foram artificiais. Porém, no Pentecoste, meus queridos, no Pentecoste foram usadas pedras vivas, conforme diz em 1 Pedro, no capítulo 2 e versículo de número 5 de 1 Pedro. Veja que aqui diz a palavra do Senhor, vós também como pedra viva sois edificados, casas espirituais, sacerdote santo, para oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. Veja que no Pentecoste mudou tudo. Aquele estilo foi artificial. Os tijolos usados para a construção daquela torre foram feitos pelo homem e não tirados da rocha. Veja que coisa. Nossa construção deve ser construída na rocha. Quem é essa rocha? Cristo. Nossa construção deve ser construída na rocha. Cristo é a nossa rocha, porque Cristo nos tirou do maraçal, lá na lama, nos colocou nossos pés na rocha e firmou nossos passos. Conforme diz o salmista, olha, queridos, em Babel reinou o orgulho, a rebeldia, a soberba do homem. Como diz o versículo 4, ele ficava soberbo. No Pentecoste, estavam todos reunidos. Houve união, houve humilhação, houve quebrantamento. Quando nós lemos no livro de Atos, no capítulo 2, veja que a palavra de Deus diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Houve quebrantamento. Em Babel, construíram uma torre para tocar no céu. Veja que em Babel construíram uma torre para tocar no céu. No Pentecoste, a torre da oração tocou no céu, conforme diz o texto de Atos 2,
Olha, em Babel o Senhor desceu para confundir a língua deles. Veja o versículo 7, o que é que diz de Êxodo, melhor dizendo, de Gênesis, na leitura que lemos. Gênesis 11, e o versículo 7, e eis que descemos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua de outro. E assim o Senhor espalhou dali sobre a face da terra, e cessaram de edificar aquela cidade. Veja, queridos, que no Pentecoste a oração subiu ao céu. Em Babel o Senhor desceu para confundir as línguas. No Pentecoste o Senhor desceu para dar novas línguas. De repente veio no céu um som como um vento impetuoso, encheu toda a casa que estava sentada, e foram vistos por línguas repartidas como que de fogo, com a reposição de cada um deles. Veja que no Pentecoste o Senhor desceu para dar novas línguas, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas estranhas. Veja, em Babel foi contenda, foi tristeza, mas no Pentecoste é alegria, é novas línguas. No Pentecoste foram vistos por línguas repartidas como que de fogo. Todos sentiram a presença de Deus. Em Babel, primeira dispersão dos homens pelo mundo. No Pentecoste começou por Jerusalém até os confins da terra. Conforme de Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis poder do Espírito Santo a descer sobre vós, e sereis testemunhas em toda Jerusalém, Samaria e Judéia até os confins da terra. Veja que no Pentecoste, queridos, começou por Jerusalém. O povo foi disperso, conforme lemos em Atos capítulo 8 e 4, descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava a palavra. Quando lemos em Marcos capítulo de número 16, 15, melhor dizendo, 16, versículo 15, diz, ide por todo mundo pegar toda a criatura. Veja que em Babel ficaram estagnados, pararam, não quiseram se espalhar, mas no Pentecoste eles saíram, eles se espalharam. Atualmente, queridos, todo mundo, toda parte do mundo, há cristão anunciando boas novas, pregando a palavra. No Pentecoste nós inspiramos a ser testemunha. No Pentecoste nos inspira a ser uma verdadeira testemunha com poder, ser testemunha com poder para pregar a mensagem da salvação para todo mundo. Em Babel a mesma coisa de Babilônia. Sim, temos conectado, o termo conectado na Bíblia, Babilônia, significa, é símbolo de poder humano sem Deus. Babel, que é Babilônia, simboliza poder humano sem Deus. A Torre de Babel não é apenas história de uma torre interrompida, é uma advertência contra o orgulho, a rebeldia do homem. Lembramos que a verdadeira unidade só pode ser construída em Cristo Jesus, enquanto projetos baseados em vaidade, o resultado em confusão. Os planos estabelecidos por Deus conduz à comunhão, à diversidade e reconciliação e a eternidade com Deus. Vamos ficar por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like. Não esqueça de deixar seu like. Compartilhe os outros vídeos que está no canal com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. Ative o sininho para receber as notificações. Portanto, queridos, essa mensagem é para você. Babel e Pentecoste. Amém?